experimenta a renovação interior em meio às adversidades. Amém. Os irmãos podem sentar. Então nós vamos, irmãos, nesta manhã, a nossa revista que tem o título Como Viver neste Mundo Dominado pelo Império da Babilônia. A renovação cotidiana do homem interior, mais do que nunca, ela é necessária para o enfrentamento deste tempo em que nós vivemos, dominado pelo secularismo, pelo relativismo que domina a sociedade secular. E nós, como igreja, nós não enfrentamos essa batalha do poder da carne, do braço, nós enfrentamos no poder do Espírito Santo, e esse poder, ele trabalha no homem interior. E aqui, essa introdução, irmãos, nossa lição fala dessa renovação, mas antes de entrar na renovação, nós precisamos atentar o que é esse homem interior. Esse homem interior ele não faz parte da velha natureza, ele não faz parte do velho homem. Quando Nicodemos, lá em João, no Evangelho de João capítulo 13, ele vai visitar Jesus, e Jesus começa a falar do Evangelho do Reino, e Jesus diz para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo, senão tu não vai ver o reino dos céus. É preciso nascer da água e do Espírito, porque senão tu não pode ver o reino dos céus. Jesus estava falando para Nicodemos da necessidade de um novo nascimento. E é a partir deste novo nascimento que este homem nascido de novo, esse homem interior, precisa de um renovo, porque a fonte desse nascimento é o Espírito Santo. Então ele precisa dessa fonte constantemente renovada. E pensando nisso, irmãos, é nesse nascimento, e como Jesus ele revela a Nicodemos, dizendo: olha, Nicodemos, é somente possível da água e do Espírito. A água, nós sabemos, irmãos, que é o símbolo da palavra de Deus. O Espírito é a ação do Espírito Santo. Jesus estava dizendo que só pode haver um novo nascimento através da pregação da palavra na ação do Espírito Santo. Aí há um novo nascimento. E isso é confirmado, irmãos. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel havia profetizado que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E esse derramar do Espírito, ele se dá por meio da pregação da palavra de Deus. Quando Pedro, em Atos 2, ele começa a pregar, depois que a igreja recebe o Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles começam a falar em outras línguas das grandezas de Deus. Nas línguas das nações, eles começam a anunciar a palavra de Deus. E as pessoas olham para Pedro e dizem: o que está acontecendo? Eles estão embriagados. E Pedro diz: não, esta hora da manhã eles não estão embriagados. E eles perguntam: mas como assim? Nós ouvimos eles falar das grandezas de Deus nos nossos próprios idiomas, sendo eles galileus, homens indoutos. Aí Pedro diz: isso que vocês estão vendo é o que Joel profetizou. O que Joel profetizou, irmãos? Que o Espírito seria derramado. E a evidência desse derramar é quando os homens renovados agora pelo Espírito Santo começam a anunciar a palavra de Deus. Então esse gerar só é possível pela palavra. E Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque ele nos gerou pela palavra da verdade. Então só há um novo nascido por meio da palavra de Deus. Não há como nascer de novo por outras formas, por outras maneiras. Não há como alguém nascer de novo num show gospel. Não há. Não há como alguém nascer de novo num louvorzão. O único meio de alguém nascer de novo é pela palavra. Pela palavra de Deus. Tiago disse: ele nos gerou pela palavra da verdade. E desta geração, irmãos, então precisa esse renovo, esse crescimento constante da vida espiritual. E usando para isso ainda Tiago, o seu contexto, ele vai dizer que esse crescimento, esse renovo, ele tem uma progressividade. E o versículo 19 de Tiago 1, ele diz assim: olha,
meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. O primeiro passo deste renovo, desse crescimento, é estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Há um segundo passo, que está no versículo 21, que ele diz assim, olha: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Ele é gerado pela palavra, ele é pronto para ouvir a palavra, e agora ele recebe com mansidão a palavra de Deus. Ele se deixa ensinar. Ele se deixa ensinar. E o terceiro passo é obedecer, que está no versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então aqui, irmãos, Tiago, ele mostra para nós como que o cristão que nasceu de novo, ele se renova. Ele se renova ouvindo a palavra, obedecendo a palavra e cumprindo a palavra. Esse é o segredo do renovo. Alguém pode perguntar, mas renovo não é, irmão Kleber, quando a gente vem num culto evangelístico e a gente se emociona? Não, isso não é renovo, isso é sentimentalismo. O renovo, irmãos, é por meio da palavra, porque nós somos nascidos da palavra. Então o que pode nos trazer o renovo, e o prefixo re de tempo, é voltar a fazer novo. É a palavra, a mesma que gerou, é a mesma que nos renova. Então, para nós viver uma vida de renovação constante, nós temos que receber, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Senão não há renovo. Não há renovo. E por que isso é assaz importante na nossa geração, irmãos? Porque a nossa geração confunde renovo com sentimento. E renovo não está ligado a sentimento. Renovo está ligado à novidade do Espírito Santo por meio da palavra revelada de Deus. É somente a palavra que traz o renovo. E nós vamos nesta manhã aprender com o apóstolo Paulo, irmãos, esta necessidade do renovo na vida da igreja. E o renovo, irmãos, ele vem por meio do sofrimento. O nosso primeiro ponto da lição fala do sofrimento exterior e a experiência de Paulo. Então nós vamos ver aqui no primeiro subponto: o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo às prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23 a 27, ele dá uma lista desses sofrimentos. Ele diz assim, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. O apóstolo Paulo, irmãos, ele dá uma lista de sofrimento que a gente não consegue colocar junto na congregação. Ele sozinho sofreu o que a gente não vê no meio de uma congregação toda. Esse sofrimento externo, irmãos, não fizeram ele perder a solidez espiritual. Tudo isso que ele sofreu não fez ele perder as suas bases, não fez ele abandonar a sua posição. Ele continuou espiritualmente sólido. E a pergunta que fica é: como assim? Como pode? Por que ele ficou? E o segredo, irmãos, é simples.
apegaram à palavra. A palavra. O segredo daquele que mantém uma vida espiritual sólida é a palavra de Deus. A sua base, a sua solidez, a sua expectativa está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é subjetiva, ela não se move, ela é objetiva, ela é o próprio verbo, é o Cristo, é a rocha. Então é um lugar de solidez. As circunstâncias mudam, as circunstâncias variam com o tempo. A gente está lutando hoje, amanhã a luta arrefece um pouco, passa um tempo, a gente luta de novo, as circunstâncias mudam, mas Cristo permanece, a palavra de Deus permanece. Então aquele que é nascido da verdade, ele se alimenta da verdade, ele obedece à verdade, ele não vai se mover conforme as circunstâncias, a sua vida vai estar solidificada na verdade. Posto isso, meus irmãos queridos, num tempo de relativismo. E o que é o relativismo? O relativismo é onde não há bases, onde tudo muda conforme o vento, tudo é relativo. E esse secularismo misturado com o relativismo entrou nas searas da igreja, e isso gerou um evangelho relativo. E o crente que vive um evangelho relativo, ele só crê que está com Deus quando tudo está bem. Quando as coisas não vão muito bem, ele acha que está sozinho, porque as suas bases são relativas. Mas quando, irmãos, ele está em Cristo, a sua base, o seu firmamento é em Cristo, ele pode acontecer como o apóstolo Paulo. Ele pode passar por perigos, por açoites, por tribulações, por perigo de morte, por nudez. O que é a nudez? É a ausência de tudo. Um homem, quando está nu, não resta mais nada. Se a gente tiver com fome, mas ainda tiver a roupa, a gente está vestido. Mas se a gente já não tem comida, não tem dinheiro e não tem nem a roupa, a gente não tem mais nada. Mas esse homem, irmãos, mostrou uma solidez mesmo em meio à nudez. O salmista Davi já tinha dito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a nossa tradução, mas no hebraico diz: e ele não me falta. Pode me faltar tudo, mas o Senhor não pode me faltar. O Senhor é a base do contentamento, da solidez do cristão. Então esse renovo, irmãos, espiritual depende única e exclusivamente de uma solidez bíblica na palavra de Deus. E é isso que nós vamos discorrer. Diz assim a lição: dessa forma Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A 2 Timóteo 3,12 ele diz isso: e todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que ele está dizendo aqui, irmãos, diante de um evangelho triunfalista, é uma péssima notícia. Ele está dizendo que aquele que quer viver uma vida piedosa, que quer viver a verdade do evangelho, ele dá uma certeza: sofrerão perseguições. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 11, ele disse assim: ó, bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos perseguirem e vos injuriarem, e fizerem toda sorte de mal contra vós. Tende grande alegria, porque foi assim com os profetas antes de vós. Uma certeza, irmãos, para quem é um crente que vive a realidade da palavra de Deus, é a perseguição. E a pergunta é: por que a perseguição? Porque o mundo, irmãos, é trevas e a igreja é luz. O evangelho é luz, e não há comunhão entre as luzes e as trevas. E a luz denuncia as trevas, as obras das trevas. O cristianismo é uma contracultura. Ele vai na contramão de tudo que aí está. E isso incomoda. E isso, irmãos, faz com que as pessoas não compreendam, não entendam, não particularmente as pessoas, mas o Espírito
nela opera. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta se dá no mundo espiritual, as forças da maldade. Então, irmãos, a igreja, ela passa perseguições. A igreja não está na terra para ser aplaudida. A igreja está na terra, irmãos, para ser uma referência. A igreja não está na terra, irmãos, para conquistar o aplauso e o apoio do mundo, mas para confrontar o mundo. Aleluia, glória a Deus. O renovo cristão é para isso, é para suportar essa afronta e esse contraste. O renovo não é para se sentir bem. O renovo é poder para enfrentar as perseguições. Quando eu não tenho a ideia correta de para que o renovo, eu busco o renovo de forma errada. Eu acho que o renovo é para mim me alegrar em mim mesmo, e não, embora o renovo do Espírito traga alegria, o propósito é para o enfrentamento, para a batalha, é vigor para lutar. Não é simplesmente para mim alegrar, ir para casa e deitar no sofá e rir. Hoje foi bom, me alegrei. Domingo que vem tem outro renovo marcado. Não. O renovo é para aqueles que estão numa batalha. Uma batalha contra os 3 inimigos do crente: o mundo, a carne e os demônios. A nossa guerra é constante. O mundo, a carne, a nossa própria natureza caída e os demônios. O renovo é necessário para isso, e ele só vem por meio da palavra. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele deixa claro que ele passava por isso, e por isso que ele não se abalava, porque a única certeza que ele tinha, e ele diz a Timóteo, as perseguições. Então nós começamos a entender o porquê do renovo. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo aqui ele vai dizer, irmãos, que esse poder é excelente. Ele espelha a face de Jesus Cristo, mas o vaso que somos nós somos de barro. O vaso é de barro. O exterior é fraquinho. Por isso que o renovo se dá no homem interior e não no exterior. O Evangelho, irmãos, de Cristo Jesus é interno, porque o Espírito habita dentro, e as manifestações mais poderosas do Espírito Santo é dentro de nós e não fora. A nossa geração, irmãos, é uma geração que quer viver a antiga aliança, porque na antiga aliança as manifestações eram externas, porque o Espírito Santo só podia vir sobre o homem e não dentro. Então eles viam o monte fumegar, eles viam a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, eles viam tudo isso, mas eles não mudavam, não havia mudança. Eles viam o mar se abrir, eles viam o maná descer, eles viam muitas coisas externas, mas não mudavam. O Evangelho de Cristo Jesus é no homem interior, porque o Espírito agora habita dentro de nós. E as maiores manifestações não são visíveis, são invisíveis. E qual é a maior manifestação da nova aliança, irmãos? É quando um pecador podre é mudado pelo poder do Espírito Santo. Ele muda de dentro para fora. Não é externo, embora isso apareça visivelmente, mas a maior, a poderosa mudança se dá dentro do homem. E quando a gente abandona esse Evangelho que tem poderosa mudança dentro do ser humano, a gente passa, irmãos, a um perigo muito grande, e é viver de aparência. E viver de aparência é perigoso demais. Jesus ilustrou isso de uma forma extraordinária. Quando ele passa pelaquela figueira, e ela estava cheia de folha, e Jesus foi até ela e não tinha figo.
Aí Jesus olha para a figueira e diz: nunca mais ninguém coma figo de ti. Depois eles voltam e passam, e Pedro olha aquela figueira seca, até as raízes, e ele diz: mestre. E Jesus disse para ele: não te admires com isso. Mas a Bíblia vai ser enfática dizendo: não era tempo de figos. Então, se não era tempo de figos, por que Jesus foi pegar figo? Jesus não queria figo, Jesus queria dar uma lição para eles e para nós. Não adianta ter aparência e não ter fruto. É perigoso demais viver de aparência sem fruto, porque morre, seca. E quais são os frutos, irmão, da nova aliança, lá em Gálatas 5, 22? São os frutos do Espírito: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. São internos, não são externos. É no homem interior, é no homem que se dá de dentro para fora. Este é o renovo, este é o renovo necessário. Eu vou ir um pouquinho mais nesse assunto antes de nós ir para frente. Por que isso é tão importante, irmãos? Por causa do auto-engano. Tiago vai dizer que aquele que não ama, a religião é vã, e ele se engana a si mesmo. Porque o fruto do Espírito é amor, e eu quero ilustrar isso. Aí o irmão Cleber vem no culto de domingo, o pregador cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está com ele. E eu me alegro pelo aquele mover do Espírito Santo que está no pregador. E eu penso que me engano, auto-engano. Eu acho que estou bem, porque eu me emocionei. Só que eu não amo meu irmão. Eu estou que nem aquela figueira. Parece que estou muito bem. Me alegrei, falei novas línguas, chorei. Mas dentro não tem fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, nada disso. Uma figueira que está prestes a secar. Essa é a necessidade do renovo no homem interior. E as evidências, irmãos, são internas e não externas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E agora nós vamos para o subponto 2, que ele dá um exemplo. O exemplo do apóstolo: mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Olha o que ele diz em Filipenses 4, 12 e 13: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja bem, irmãos, o exemplo do apóstolo, ele não retrocede. Ele diz: para mim não importa, eu sei estar abatido, eu sei ter muito, eu sei não ter nada, porque eu posso tudo no verbo, Cristo, a palavra viva. É Ele que me fortalece, é Ele volta a mostrar a causa da fortaleza em que ele estava afirmado: Cristo Jesus, o verbo, a palavra. Esse é o exemplo que ele deixa para nós. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. 2 Coríntios capítulo 12, 9 e 10, ele diz assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele reconhece, irmãos, porque ele ora a Deus, e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Antes ele estava orando, irmãos, para que Deus tirasse o espinho da carne. Quando Deus diz assim: Paulo, a minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, ele muda o discurso.
prazer nas minhas fraquezas. Glória a Deus. Prazer nas fraquezas. Qual é o crente, irmãos? E quando ele está doente, ele consegue se alegrar em Cristo Jesus. Aquele que tem um homem interior renovado pelo Espírito e pela palavra. Glória a Deus. É aquele que quando tu vai no hospital visitar ele, tu sai de lá mais fortalecido que ele que está lá. Por quê, irmãos? Porque ele sente prazer nas fraquezas. Glória a Deus. Ele está lutando. Mas tu vai lá fazer uma visita, ele ora por ti e tu que sai renovado. Porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Aleluia. Prazer nas fraquezas. Será que cabe isso no Evangelho Triunfalista de hoje? Prazer nas fraquezas, repito aqui porque me chamou a atenção. É uma verdade batida, mas quando a gente fixa os olhos, parece que abre novamente. Prazer nas fraquezas. Irmãos, esse é o segredo da igreja perseguida. Esse é o segredo da igreja perseguida. O missionário mandou uma carta, irmãos, para os chineses que estavam sendo perseguidos. E o missionário disse assim: fique tranquilo que nós estamos orando por vocês. O irmão chinês mandou outra carta dizendo: fique tranquilo, quem precisa de oração é vocês, nós estamos orando por vocês. Nós estamos na graça. Jesus continua fazendo. Jesus continua ressuscitando mortos aqui. Jesus continua salvando aqui. Vocês é que estão com problema. Porque, irmãos, prazer nas fraquezas. Glória a Deus. Mas agora, irmãos, quando esse evangelho secularizado chegou e entrou nas nossas searas, aí o irmão Kleber perde o emprego, começa a falar: eu não vou mais ser crente. O que adianta ser crente? Tem casa, tem carro, tem dinheiro no banco, está tudo bem. O que adianta servir Jesus? Encravou uma unha. O que adianta ser crente? Não, irmão. Prazer nas fraquezas. Oh, aleluia. Quando nós entender isso, irmãos, nós vamos andar marchando diferente. Aleluia. Quando o inimigo nos atacar, irmãos, tentando nos derrubar, nós vamos olhar para Paulo e vamos dizer: prazer nas fraquezas. Glória a Deus. Vou ilustrar isso para os irmãos entenderem um pouquinho melhor. Quando esse homem entendeu, e ele entendeu isso de uma forma extraordinária, e acredito que foi lá em Atos 9, quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, e Jesus diz: olha, Paulo, por muitas tribulações tu vai passar, mas tu vai anunciar o Evangelho, e tu vai sofrer por esse Evangelho. Paulo entendeu, a mensagem saiu. Aí quando a gente segue o texto, a carreira de Paulo, e a gente chega em Atos 16, ele entra na cidade de Filipos, e ele apanha, e ele vai para o tronco, e ele vai para o cárcere interior. Lá no cárcere interior, o que Paulo faz? Uma choradeira, pedindo para alguém ligar para a igreja de Antioquia, mandar uma mensagem, um mensageiro, mandar um advogado lá, trazer o passaporte dele romano, porque eles estavam cometendo um crime contra ele. Não. Paulo faz um culto na cadeia, irmão, e aqueles presos são convencidos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Prazer nas fraquezas, porque ele sabia: quando estou fraco, estou forte. Quando não consigo, ele me leva. Quando não tenho, ele tem. Aleluia, aleluia. Quando não posso, ele pode. Quando não alcanço, ele me levanta. Aleluia, aleluia. Prazer nas fraquezas. Glória a Deus. É difícil, irmãos, claro que é. Se nós não for renovado no homem interior pela palavra de Deus, a gente não consegue entender. A gente cai, irmãos, no engodo desse evangelho secularizado, e a gente acha, irmãos, que a gente é alguma coisa, a gente pode alguma coisa, a gente faz alguma coisa, e a gente acaba não fazendo nada, porque a gente deixa de depender de Deus. E quando a gente deixa de depender de Deus, aí é perigoso demais. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso,
não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Não desfalecemos. O homem interior pode se desgastar. O homem exterior, ele pode adoecer, pode enfraquecer. Mas o crente não desfalece. O crente não desmaia de terror. Porque ele tem uma esperança, irmão, que só ele tem. É Jesus Cristo e a vida eterna. E qual é a esperança? A esperança está na cruz. Na morte, não, na ressurreição. O apóstolo Paulo, a leitura que nós fizemos do texto base, diz: porque aquele que ressuscitou é Jesus. Aleluia. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Ainda que o corpo e o homem exterior, o corpo vá se desgastando, e alguém diz que cada fio de cabelo branco que vai nascendo é um passo mais perto que a gente está no fim. Mas o cristão sabe que ainda que o homem exterior se corrompa, há uma promessa de ressurreição para nós, um corpo semelhante ao do nosso Salvador. Aleluia. Então nós não caminhamos no vazio, nós só caminhamos em direção ao alto, a uma esperança, uma expectativa, a ressurreição em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa esperança, irmãos. Então esse é o motivo de nós não desfalecer, não desanimar, não baixar a nossa guarda, de maneira nenhuma, porque a nossa esperança é superior, não está nessa vida. Quando, irmãos, a visão do homem depende só dessa vida, ele vive só nessa vida. Mas quando a visão dele é da eternidade, irmãos, ele vive para cima, ele vive para o céu. Se a visão que ele tem é apenas terrena, é apenas retilínea, ele não vai a lugar nenhum. E a visão da terra, irmãos, ela é bonita, ela é natural. A visão das coisas boas, e Deus fez, só que são temporais. Assim como o homem se corrompe, todas as coisas. Jesus disse: olha, o ouro, a prata, a ferrugem come, essas coisas passam, são temporais, mas as coisas de cima são eternas. A verdadeira vida é a eternidade, não aqui é um sopro ligeiro. Quando nós não temos essa expectativa, irmãos, e o secularismo é o que, irmãos? É o homem no centro de tudo, uma vida centrada no homem, e uma vida centrada no homem está fadada ao fracasso, porque o homem é um sopro ligeiro. Mas quando a vida do homem é centrada em Cristo Jesus, irmãos, ela é eterna, as suas expectativas são eternas, os seus projetos são eternos, os seus sonhos são eternos, a sua visão é eterna, porque ele está olhando para coisas eternas. Aleluia. E não para coisas temporais. Glória a Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: não desfaleçamos. Nós não temos motivo para desanimar, nós não temos motivo para perder as esperanças, nós não temos motivos para desmaiar de pavor, porque a nossa esperança está acima de tudo isso, é eterna, eterna. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima, nem recua, e acerca disso Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus por isso. O subponto 3, irmãos, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas: atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. E a palavra angústia, no original, dá a ideia de alguém que fica num ambiente muito fechado, de aperto, de sufoco. E aqui a Bíblia está dizendo que mesmo atribulado, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. E me lembrei do Salmo 121, quando o salmista disse assim: elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O cristão, irmãos, ele não pode ser esmagado, porque quando tudo está contra ele, ele olha para cima, e ele lembra que ele é de cima, não é daqui.
Então ele pode até ser pressionado, atribulado, mas nunca esmagado, porque o socorro vem de cima, o socorro vem do céu, o socorro vem do Senhor. Ele continua: perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. A palavra perplexidade é como que estar absolvido, estar elevado, sem saber o que fazer, sem saber a direção que ir. Mas mesmo assim, o crente não se desespera. Ele pode ficar perplexo. Pode falar, irmão. Jesus falou que naquele tempo as nações estariam perplexas. Quer dizer, também, uma das traduções, sem saída. Nós entramos nessas situações assim, já aparentemente sem saída. Onde a gente olha os nomes. Glória a Deus por isso, irmãos. E há um segredo nisso, na vida do crente. O mundo não tem esperança. A perplexidade do mundo faz ele entregar, e a confusão. A gente pode fazer um paralelo com a pandemia aí que todos nós vivemos. O mundo entrou em confusão, e quando as pessoas ficam perplexas, ela entrega a sua vida a qualquer um. Não sei o que fazer, deixa que o governo faça por mim. Não é assim. Jesus mostra isso quando os discípulos vão atravessar o mar da Galileia. E Jesus vai para a polpa, tirar um cochilo. E de repente a Bíblia diz que o mar fica revolto, os ventos são fortes, o barco está a ponto de naufragar. E os discípulos, pescadores experientes, não sabem mais o que fazer. Eles vão lá e chamam Jesus: Senhor, socorre-nos. Jesus diz assim: ó geração incrédula, homens de pequena fé, por que duvidastes? E Jesus repreende o mar, repreende a fúria do vento e faz grande bonança. Irmãos, às vezes a gente pode ficar perplexo, mas não desespero. Por que Jesus ele ainda diz assim: ó, vocês são de pequena fé? Porque Jesus, foi ele que disse: passamos para o outro lado. Eles não saíram a esmo, irmão. Eles não estão andando no escuro. Eles têm um alvo, e esse alvo é a palavra de Cristo Jesus. Então essa palavra, irmãos, é inabalável. É por isso que o crente pode ficar até confuso. Não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo esse temporal. Mas eu não vou me desesperar, porque eu estou na palavra de Deus. Glória a Jesus. Por isso que não cabe para nós, irmãos, entrar em confusão. A gente pode até não entender, mas a gente tem uma direção e uma palavra, e essa palavra não cai por terra. É a palavra de Deus. Por isso que ela é nossa bússola, a nossa regra, porque ela não falha. Não falha. Por isso o apóstolo Paulo diz: perplexo, mas não desanimados. Então o apóstolo Paulo sabia disso, irmãos. Por isso que ele vai, quando ele entra lá no cárcere, e ele faz um culto, porque ele sabia que ele não tinha chegado naquela cidade por acaso, por mão do destino. Ele chegou lá por uma palavra e uma direção de Deus Todo-Poderoso. E nós, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, nós precisamos nos renovar na palavra, porque o mundo, como bem disse o irmão Jair, está entrando em perplexidade, confusão, aperto, e eles não sabem o que fazer, mas nós sabemos quem chamar. Por muitos anos, a igreja fez como os discípulos naquele barquinho, deixou Jesus em sono profundo, e pegou o leme. A gente faz como a gente quer, mas o vento começou a bater, e está na hora de a gente chamar Ele. Aleluia. E como é que a gente chama Jesus, irmãos? A palavra, o verbo. É voltar para a palavra, é voltar para a Bíblia Sagrada, é se colocar nas Escrituras e deixar ela moldar a nossa vida e dirigir os nossos caminhos. Esse é o caminho do renovo. Não é a última novidade do mercado da fé aí que está por aí. Não é o pragmatismo, vamos fazer assim porque estão fazendo assim. É voltar para a palavra de Deus.
Esse é o caminho do renovo. Aí não há motivo para perplexidade. E ele continua: perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo diz assim: não venho sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. O que Deus permite é suportável, irmãos. O que Deus permite vir sobre nós, Ele dá graça para nós suportar. Tudo que Deus deixa bater sobre a nossa vida, irmãos, Ele nos dá condições. A Bíblia está dizendo, a sua palavra, que Ele não vai nos dar coisa além daquilo que nós podemos, mas também não menos do que nós suportamos. Aí está a grandeza do nosso Deus. Ele não deixa ir além do que nós podemos, mas Ele também não aceita que seja menos do que nós suportamos. Ele nos leva ao limite. Ele nos leva ao limite. Por quê? A pergunta: por que Deus nos leva ao limite, irmãos? Para nós crescer. Aleluia. Infelizmente, irmãos, nenhum ser humano na terra cresce sem provações. Nenhum. A história da Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que todos, irmãos, tiveram que passar por provações. O pai da fé, Abraão, ele começa a sua trajetória seguindo a palavra de Deus. Como assim a palavra de Deus? Gênesis 12 a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas o que ele seguiu? A voz, a palavra. E foi. E ele passou por provações, irmãos, muitas provações. Com 100 anos ele tem um filho. E segundo Flávio José, depois de 25 anos, Deus pede o filho. E ele vai lá e está pronto a oferecer o menino. Provações, e ele só cresceu. Nós chegamos em Apocalipse. João, o apóstolo amado do amor, para receber o Apocalipse, irmãos, ele não recebeu num escritório confortável, numa cadeira confortável, meditando na sua biblioteca, nos seus muitos rolos. Ele foi lançado na ilha de Patmos, sozinho, ancião, mas lá em meio a provações ele recebe a revelação do Apocalipse para entregar para a igreja. Aleluia. Ninguém cresce sem provação. Deus não nos dá além, mas nem menos. O problema é que a gente não quer, a gente não entende o que Paulo disse: tenho prazer nas provações. A gente não quer. A gente é a geração mamão com açúcar. Daniel Berg e Gunnar Win já fizeram tudo o que precisava. Vamos só desfrutar. Não, Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para nós, mas nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. E o preço, irmãos, não é além do limite que nós podemos suportar, mas há um preço a ser pago. E Paulo sabia disso. E Deus sempre provê um meio de escape. Vamos à frente, o tempo corre rápido. Renovação, o segundo ponto. Renovação interior. Primeiro subponto, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João 14, 16, 17, Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador, o Espírito Santo, que vai estar para sempre com vocês. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é o agente do fortalecimento diário. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. E aqui começa o segredo. Nós temos à nossa disposição a pessoa do querido Espírito Santo.
Mas ele, irmãos, ele não tem comunhão com o pecado. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Senão não tem parceria com o Espírito Santo. Não existe parceria do Espírito Santo com o pecado. O Espírito Santo não compactua, ele não habita, ele exige de nós uma separação, santidade. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Esse renovo, irmãos, tem um custo. É uma vida de santidade, é uma vida de oração, é deixar a barriguinha vazia de vez em quando. Fidelidade à palavra de Deus. Essas coisas não são negociáveis, irmãos. Deus não negocia. Ele estabeleceu. Ele estabeleceu. Deus podia ter feito de outra forma, podia, Ele é soberano. Mas aprove a Ele agir com o seu Espírito Santo, por meio da igreja, através da sua palavra e através da oração. Por que a igreja primitiva, irmãos, teve que ficar 10 dias em oração? É porque Deus não podia derramar antes. Deus estava dando uma lição. Deus queria ensinar algo. E o número 10 da Bíblia é o número da responsabilidade humana. Por isso que é 10% é o dízimo. Por isso que Deus disse para Abraão, quando ele foi interceder por Ló, lá em Sodoma: olha, se tiver 10 eu não destruo. Se tiver 10, justo. 10 na Bíblia é o número da responsabilidade. E quando eles ficam 10 dias em oração, Deus estava dando uma lição. É preciso ter responsabilidade com a vida de oração. Depois que a lição é aprendida, o Espírito é derramado. Pedro prega, irmãos, e vidas são renovadas para a glória de Jesus. Mas a lição foi esquecida por muitos. A oração é importante demais. A oração, irmãos, é a nossa ferramenta, é a ferramenta pela qual Deus age. E uma vida de oração, ela está ligada a uma vida de santificação e de fidelidade. Ninguém consegue ter uma vida de oração sem santidade e fidelidade à palavra de Deus. Porque Tiago vai dizer assim: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem e não sabem pedir, vocês pedem mal. E como é que a gente ora para receber o que a gente precisa e pedir segundo a direção de Deus? Quando a gente ora dirigido pela palavra de Deus, aí a gente recebe. Por isso que o renovo está ligado à palavra e não a outra coisa. Eu não consigo orar a não ser por meio da palavra. Eu até posso conversar bastante, eu até posso dobrar meu joelho e ficar conversando, mas se eu pedir mal, não tem efeito. Eu preciso orar pela palavra. E pedir mal é pedir para a gente. Tiago vai dizer: gastar nos vossos próprios deleites. E alguém pode pensar assim: mas então eu não posso pedir para mim? E se eu não pedir para mim, quem é que vai pedir? Aí quando a gente é firmado na palavra, a gente lembra de Jó. Jó estava lá, irmãos, que era só miséria, só prova. E ele reclamou, irmãos, por 40 cabeças. Reclamou, questionou, perguntou por quê, por quê, por quê, por quê. Mas quando ele resolve orar pelos amigos dele, a Bíblia vai dizer assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava o seu cativeiro. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, Jesus dizendo aos discípulos, ele disse: olha os lírios, olha os passarinhos. Os lírios não costuram e nem fiam, e nem Salomão se vestiu como eles. Os passarinhos não plantam e nem secam, e o vosso Pai não deixa faltar o alimento para eles. Vocês valem mais do que os passarinhos. Quando a gente entende, irmãos, que Deus cuida de nós, nós cuidamos da sua obra. Aleluia. E cuidar da obra de Deus, irmãos, não é cuidar das cadeiras, dos bancos, do som, é cuidar da igreja.
melhor para os meus irmãos, para este mundo, para a sociedade, é me dobrar em oração e interceder por eles. Glória a Deus. É o maior presente. Aleluia. Uma mãe, às vezes, dá tudo para o filho, e o filho se perde. E uma certa mãe, rapidamente, o tempo já está correndo rápido demais, mas uma certa mãe, a filha ia sair de casa, e a mãe tentou de todas as formas, de todas as maneiras, dizer: não, minha filha, não vá, não saia de casa, o mundo é perigoso, o mundo é terrível. E aquela filha insistiu, então a mãe parou de brincar, correu lá no jardim, pegou uma rosa branca, entregou e disse: olha, minha filha, tu vai sair, tu vai sofrer as agruras, tu vai sofrer os desvarios da vida, mas cada vez que tu vê uma rosa branca, lembre, a tua mãe está orando por você, a tua mãe está de joelho dobrado clamando por você. E essa moça, irmãos, conta a sua história, que ela deu uns burros nada, e chegou ao ponto de querer tirar a própria vida, se matar. E ela sobe na ponte do rio Tamisa, na Inglaterra, e estava para se matar, e um pregador estava pregando ali por perto, e sentiu um desejo de visitar a ponte. E ele tinha ganhado no culto de manhã uma rosa branca que tinham colocado ali. E ele viu aquela moça lá, e ele chegou, conversou com ela. E ele disse: moça, eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, mas eu senti desejo de te dar para ti essa rosa branca. Eu sou pregador do Evangelho, tem uma igreja aqui, e à noite eu vou estar pregando ali, você é minha convidada especial. A moça pegou a rosa e começou a chorar, irmãos. Glória a Deus. E quando o pregador estava pregando, aquela moça entrou, irmãos, e no final do culto ela vem e se dobra a Jesus, porque quando ela olhou para aquela rosa, ela lembrou que tinha uma mãe de joelhos dobrados. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente não tem o que fazer, mas a gente pode orar, e a gente lança a mão de todos os recursos, menos a oração. Então, irmãos, Deus trabalha por meio da oração, e a gente precisa orar Aleluia. para que haja renovo. Glória a Deus. E há um termômetro no renovo, claro que há, irmãos. Qual é o termômetro do renovo? Quando os bancos da igreja estão cheios, não para pular, mas para ouvir a palavra de Deus. É sinal que há renovo. Aleluia. Então, irmãos, o diagnóstico que nós fazemos é que nós precisamos clamar urgentemente por um renovo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo traga sede no povo de ouvir a palavra de Deus, não das coisas de Deus, mas a palavra de Deus, para que o homem interior seja renovado. O peso de glória, segundo subponto, um eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E essa palavra peso no grego é baros, e dá a ideia de profundidade. As provações, irmãos, produzem um peso eterno de glória, mas causam em nós profundidade. Profundidade. Quer ver sentar com o irmão que tem as marcas de Cristo, de uma vida longa na presença de Deus? Quando ele abre a boca, o nosso coração aquece. Aleluia. Glória a Deus. Peso de glória, profundidade. Não fala da boca para fora, fala de uma vida com Deus. Profundidade, irmãos. O evangelho da nossa nação é superficial demais. É um evangelho sem peso de glória, sem profundidade, porque confundiram o peso de glória com emoção, e não é. Profundidade, irmãos, é raízes profundas, é firmeza na palavra. Profundidade. Isso produz as provações, elas produzem em nós esse peso eterno de glória, essa profundidade necessária. E a profundidade, irmãos, não dá para discorrer muito, mas eu me lembro do profeta Ezequiel, quando ele tem aquela visão daquele rio que saía do trono, e ele diz que ele começa pelos tornozelos e vai pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, até que ele já não podia mais. Só que aquilo que simboliza, irmãos, aquela profundidade que ele vai adquirir, é um afastar da terra.
O homem que tem o olho retilíneo nas coisas da terra não consegue profundidade. Também não tem luta. Não tem luta, não tem provação. Mas também não tem profundidade. Agora aquele crente que ele resolve se afastar da terra, ele põe os seus olhos no céu, irmãos, ele vai lutar. Claro que ele vai lutar. Porque os demônios sabem que ali está alguém que pode fazer uma grande diferença. Então ele vai lutar, e vai lutar muito. Mas ele vai adquirir profundidade, peso de glória. Peso de glória. Então o apóstolo Paulo fala que isso é o que produz em nós. No Salmo 119, 67, ainda quero citá-lo, o salmista diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. As aflições colocaram ele no caminho, as provações direcionaram ele, as lutas fizeram com que ele viesse a guardar a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse: eu tenho prazer nas aflições, porque ela nos leva, irmãos, a nos apegar à palavra de Deus. Terceiro subponto, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Os olhos fitos na eternidade, olhar para cima, irmãos, olhar para o céu. Esse olhar não pode ser carnal, irmãos, porque as coisas que se não veem. E a pergunta é: como que eu olho para as coisas que se não veem? É pela fé. Eu só consigo olhar pela fé, só pela fé. E como é que vem a fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A palavra é o segredo. Se eu não estou firmado na palavra, eu não consigo olhar para cima. Eu olho para a terra. Aí a explicação do evangelho terreno, irmãos, que fala da terra, que promete a terra, que promete bênção na terra, a vida na terra, tudo na terra, porque não é a palavra, é a falsificação da palavra, é o engodo, é o engano. A palavra, ela gera fé, e eu só consigo olhar a eternidade pela fé. Eu só consigo ver o invisível. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, vai dizer que eles viram o invisível, eles andaram pela fé. E a pergunta é: como é que nós estamos andando, irmãos? É pela fé? Ou é pelo governo, pelos políticos, pela economia do país? Pela fé. Pela fé, vendo o invisível, olhando para cima, os olhos fitos na eternidade. Irmão, se a gente conseguir colocar os olhos na eternidade, irmãos, nada tira o nosso foco. Nada tira o nosso foco. Por que nada tira o nosso foco, irmãos? Porque a beleza da santidade de Deus é gloriosa. A beleza do nosso Senhor é extraordinária. Tudo que Ele tem é bom demais para nós. Mas é preciso se apossar pela fé. Pela fé. Aí Tiago vai dizer assim: porque Deus chamou os que são pobres neste mundo para serem ricos em fé e herdeiro do seu reino. E por que a Bíblia diz os pobres? Porque eles não têm nada aqui, irmãos, mas eles têm lá em cima. São ricos em fé. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 2 que nós já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. A nossa posição é gloriosa, mas é pela fé. Pela fé. Se a gente não conhece a Bíblia, a gente não sabe onde está. A gente pensa que está no mundo, e a gente não está no mundo, irmão. A gente está sentado em Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. Mas é em espírito e pela fé. Vamos à frente para encerrar agora o ponto 3. Os desafios de hoje. Primeiro ponto dos desafios: a cultura secularista, o espírito da Babilônia. Por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes.
É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. O sistema, irmãos, por meio da cultura secularista, e a palavra cultura vem do latim cultus, está ligado a culto. Tudo que é cultura secular é culto a alguma coisa. O nosso país, irmãos, a cultura do Brasil, quem fala diz, qual é a cultura brasileira? É futebol, é carnaval e por aí vai. Quem está rendido isso, está cultuando isso. Quem se rende a isso, cultua isso. Isso é o secularismo. E isso, irmãos, isso mata a vida espiritual. Aí quando o pastor diz assim, irmão, não deixe de vir na igreja para ficar assistindo jogo de futebol. O pastor é fanático, não, ele está dizendo, venha cultuar Deus. Não o jogo. Aleluia. Não o jogo. Algumas igrejas não vão fazer um grupo de escola de samba para nós evangelizar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, irmãos, essa cultura esmaga a vida espiritual. De vez de o mundo se conformar à igreja, a igreja quer se conformar ao mundo. O secularismo traz isso, e ligado a isso vem o relativismo doutrinário. O que é o relativismo doutrinário? É outro ataque para matar a nossa vida espiritual. É o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. É o processo de desconstrução. Aquilo que era pecado já não é mais pecado. Aquilo que os nossos antepassados guardavam com a vida hoje já não faz mais mal. É um processo de desconstrução. Nós não podemos tolerar a relativização doutrinária. O ensino da palavra de Deus é imutável, porque ela é eterna, ela não muda. Ela não foi escrita lá para o passado, ela foi escrita desde a eternidade. Então ela dura para sempre, irmãos. Então é esse relativismo. Não há como renovar nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,3, Paulo diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão. Tem os montes, irmãos. Gente com o novo evangelho está cheio na internet. E as comunidades deles estão lotadas, abarrotadas de gente com comichão no ouvido, que olha para nós e diz assim, vocês estão ultrapassados. Vocês já estão quadrados, vocês não se renovam. Eu via um líder dessas igrejas essa semana, ainda mostrei para minha esposa falando, não, que agora o negócio é o seguinte, na tal igreja, não vou dizer o nome aqui, porque depois vou passar para os meus alunos essa lição, na tal igreja é o seguinte, para entrar tem fila, a igreja fica fechada e os crentes são obrigados a fazer uma fila, e no meio dessa fila é distribuído alguns obreiros, para começar a conversar e ver qual é a temperatura. Depois a igreja preta, é claro, com as luzes bem fraquinhas, eles largam um perfume no ambiente, e as pessoas já entram com aquela música ambiente, e depois começa um louvor que exalta o homem, e as pessoas choram, e aí aquele líder disse assim com orgulho, nós trabalhamos com os sentimentos. Nós pegamos, porque a psicologia diz que se nos primeiros 15 minutos nós agarrarmos os sentimentos, nós não perdemos mais. Isso não é evangelho, irmãos. O evangelho é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre a obra da cruz. O evangelho não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre o que Jesus fez por mim no Calvário. É sobre quem eu era e quem eu sou agora em Cristo Jesus. Mas esses doutores, irmãos, estão amontoados ao evangelho secular, e as pessoas estão aos borbotões indo lá e não tem palavra, não
importante é que estão na igreja. Não! O importante é estar ouvindo a santa palavra de Deus. Não há renovo, irmãos, há engano. E Paulo disse: virá o tempo, e chegou o tempo. Não suportarão a sã doutrina. Do prego, vou sair da igreja. Ora, me confrontou. A gente não confronta ninguém, irmãos, mas essa palavra é uma espada de 2 gumes, e ela é apta para ir até a divisão de juntas e medulas, e ela discerne tudo. Se a vida está podre, ela discerne mesmo, e fere, e corta. Aí tem gente que não suporta. Não, eu vou achar um doutor segundo o meu viver, irmãos. O inferno está com as portas abertas, mas que o Senhor nos dê graça, que nós vivemos uma vida de renovo no homem interior. Isso é uma batalha espiritual. Já vou encerrar o ponto 3. Todo salvo trata essa batalha, trava essa batalha, todo salvo. E o apóstolo Paulo, irmãos, em Efésios 6:18, ele vai dizer assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E o que é orar no Espírito, irmãos? É falar em outras línguas. Orar no Espírito é falar em outras línguas. Aí vem a teologia do cessacionista e diz assim: não, isso aí era só para o passado. Aí vem os novidades, colocam uma ênfase. Não, irmãos, a oração no Espírito é uma ferramenta de edificação. 1 Coríntios 14:4, o apóstolo Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ele cresce. É uma linguagem de oração. Quando eu oro, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que eu não oro no meu entendimento, mas o meu espírito fala com Deus. Coisas que eu nem sei que preciso, porque se eu vou pedir e não vou receber. Mas quando eu estou orando em línguas estranhas, o meu espírito está falando com o Espírito de Deus aquilo que o meu espírito precisa. Banalizar as línguas estranhas. Mas as línguas estranhas são essenciais e necessárias na igreja, irmãos. É uma ferramenta de edificação e uma linguagem de oração. E ela vem por meio da palavra, porque quando ela foi recebida em Atos 2, isso gerou a pregação da palavra. Então ela nos edifica para anunciar a palavra. Não é para aparecer, não é para parecer mais espiritual, é para mim crescer e para mim orar no Espírito. E a nossa igreja moderna não entende isso, irmãos. Acha que recebeu o batismo do Espírito Santo é só porque não tinha, agora tem. É que nem uma roupa nova. Esse terno não tinha, agora eu tenho. Não! É uma ferramenta de edificação, uma linguagem de oração. É necessidade na minha e na tua vida. O tempo se foi, irmãos. Vamos colocar em pé. Quero orar nessa manhã com permissão do pastor. Vamos orar, irmãos.